Então vamos lá, vamos seguindo. Bom, agora para a questão de técnico administrativo da MPU 2015, 75, 76, 77. Julgue os itens a seguir de acordo com o regime jurídico das autarquias. Lembrando que a autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, na forma do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, integrando a administração pública indireta do ente que a institui. Vamos dar uma olhadinha aqui. 7.5. A autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, beleza, com autonomia administrativa e financeira, autonomias tradicionais das entidades de administração indireta, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou. Pelo contrário, né? Essa parte errada, essa parte final aqui, ela se encontra errada porque existe o controle finalístico, o controle administrativo, que é típico dessa relação. Então, normalmente é vinculada ou controlada por um determinado ministério, por uma determinada secretaria. Então, essa parte estava tudo bonitinho, até esse negócio aqui, ó, não sendo possível. Então, é possível sim, então questão equivocada. 7.6. As autarquias responderão objetivamente pelos danos provocados por seus agentes a terceiros, ainda que se comprove que esses agentes tenham agido com prudência, perícia e cuidados exigidos. Perfeito. É a responsabilidade civil objetiva que recai sobre as pessoas jurídicas de direito público na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A ideia é que, até mesmo em situações lícitas, a administração ela tem que indenizar. E independe da questão de imprudência, negligência ou imperícia. É a assunção do risco da atividade administrativa, a teoria do risco administrativo, que vai dar uma proteção para as vítimas da atuação da administração pública, colocando-as em uma condição onde ela não precisa demonstrar que a administração agiu com dolo ou culpa para que ela venha obter a sua indenização, porque às vezes essa prova seria muito difícil de se produzir. Então, para preservar o indivíduo, que é uma parte inferior, inferiorizada, hipossuficiente diante da força do Estado, o ordenamento estabelece essa responsabilidade objetiva da administração pública, onde se enquadram as autarquias também. Beleza? Pessoa jurídica de direito público. 37. Um instrumento adequado para a criação de autarquia é o decreto, pois o ato é de natureza administrativa e de iniciativa privativa do chefe do executivo. Até tudo bonito aqui, só que criar autarquia não dá para ser por decreto. Tem que ser por lei específica que cria a entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, e isso a gente verifica expressamente no artigo 37, inciso 19 da Constituição. E a criação pela lei não demanda nenhum outro mecanismo, porque a instituição já tem existência própria no ordenamento, pessoa jurídica de direito público que é, e já possa, através das suas estruturas, desenvolver a atividade que lhe é atribuída por essa lei específica. Inclusive, envolve o chamado princípio da especialidade. Ela vai atuar dentro dos parâmetros estabelecidos naquela lei específica que a criou, em relação à autarquia. Tudo bem? Então, instrumento é o decreto? Fora, né? Errado. É a lei específica que cria a autarquia. Então é isso. 7.5, 7.6 e 7.7. Errado, certo, errado. Na sequência, à luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, julgue os seguintes itens. Então a gente não sabe nem exatamente com base em que, né? Qual é a matéria. Vamos analisar aqui. Temos quantas? 2, 7.8, 7.9. Vamos nessa. Conforme jurisprudência do STF, em respeito ao princípio da isonomia, a administração pública não pode remarcar a data da realização de testes de aptidão física de candidato impossibilitado, em virtude do problema temporário de saúde certificado pelo atestado médico, de realizá-lo na data previamente agendada, caso o edital do certame expressamente proíba a remarcação. Perfeito, tá? É uma jurisprudência sedimentada sobre isso. Quem tem uma lesão, quem está doente, vai fazer o quê? Vai melhorar quando? A administração não vai aguardar. Infelizmente, uma situação excepcional, imprevisível,
em que você tem que tratar todos de forma igual, né? Enfim, às vezes o cara tá com uma lesão, mas não tem essa condição física toda, e ele, pô, tô com uma lesão, tô com atestado aqui e tal. Mas enfim, é um tratamento que se dá para preservar a isonomia entre os candidatos e garantir que o concurso ele tenha continuidade regular. A exceção, que não tem nada a ver com doença, né, mas é uma situação, uma condição que admite a remarcação da data da prova física, é a mulher que está grávida. Não é doença isso, é uma condição em que aquele esforço, ou até mesmo treinamento para a prova física pode ser potencialmente danosa à sua condição, que deve ser preservada e que merece ser preservada. Então, nesse contexto, se admite que seja remarcada a prova física. Fora isso, o tratamento é esse aqui, e está certinho. Beleza? 7.9. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer cargo de carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Tá? Então vamos lá. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira. Então ele é brasileiro naturalizado. Não poderá exercer cargo de carreira diplomática, é verdade, né? Carreira diplomática, somente brasileiro nato. Mas não estará impedido de exercer cargo de ministro do Estado de Relações Exteriores. É verdade, não tem essa restrição. A restrição é apenas para ministro do Estado de Defesa. Então ele pode ser ministro da Relação Exterior, mas não pode ocupar a carreira diplomática. É um contrassenso, mas enfim, tudo isso é baseado no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então essa informação aqui também está correta. Beleza? Então vamos em frente. A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue os itens a seguir. 80. O atributo da tipicidade do ato administrativo impede que a administração pratique atos sem previsão legal. Perfeito, né? Há quem diga que isso não é muito bem um atributo, mas é verdade. A ideia da tipicidade que foi levantada pela Maria Silva Janela de Pietro é a ideia de que para que a administração produza algo, isso tem que estar previsto em lei. Estar previsto em lei é ser típico. Está relacionado com a tipicidade. E esse ato, ele estando previsto em lei, é adequado a efeitos pretendidos pela administração. Então ele é típico e direcionado a fins específicos. E, sendo esse um atributo, está correta essa afirmação aqui. A administração não pode praticar atos que não estejam previstos na lei. E estar previsto na lei é ser típico. Beleza? Então, correto o 80. 8.1. O prazo para anulação dos atos administrativos é de 5 anos, independentemente da boa-fé do administrado que se tenha beneficiado com tais atos. Está falando do chamado prazo decadencial, lá da Lei 9784 de 99. Salvo engano, é artigo 54 ou 55. Dá uma conferida lá. E atos administrativos ilícitos que tenham trazido benefício para terceiros têm um prazo de 5 anos para serem anulados, salvo comprovada a má-fé. Então, para que a anulação ocorra depois de 5 anos, tem que provar a má-fé, porque senão ocorre a chamada convalidação tácita para os beneficiários. Não há necessidade de que o beneficiário esteja de boa fé. Ele só não pode estar de má fé. Seria, né, um ou outro? Não. Para que a administração pública anule além dos 5 anos, tem que provar a má fé. Se ela não provar nada, se ela não provar a má fé, depois dos 5 anos não pode anular. Então isso aqui acaba estando errado, né? Vamos olhar de novo aqui. O prazo para anulação dos atos administrativos é de 5 anos. Beleza. Independentemente da boa fé do administrado, que se tenha beneficiado com tais atos? Olha, sim, né? Sim, na verdade não está nem errado. Independentemente da boa-fé, ela tem um prazo de 5 anos.
Agora, se ela quiser anular depois dos 5, ela tem que demonstrar a má-fé. Então, estando ou não de boa-fé é indiferente. O prazo é 5 anos. Agora só vai passar de 5 anos se tiver de boa-fé. Então tá certo, né? Não depende de boa-fé esse prazo. Então tá certo. Se discute apenas a má-fé. Eu sei que é um pouquinho confuso, tá? Eu vou tentar... Eu sei, não tem ninguém para perguntar, tá? Mas eu sei que é um pouquinho confuso. Então, de novo. Qual o prazo para a administração pública anular os seus atos que beneficiam pessoas? 5 anos. Ponto. Depende de prova de boa-fé? Não. 5 anos. É possível anular depois desse prazo? Sim, mas tem que demonstrar a má-fé. Aí, para anular depois, depende da demonstração da má-fé. Tudo bem? A lei não exige boa-fé para a aplicação do prazo. A lei exige a má-fé para que eu anule depois do prazo. Então tá certinho aí, 80 e 81. No que se refere ao processo administrativo, julgue os próximos itens, que vão começar do 82 e vão até o 84. 82. É legitimado como interessado o terceiro que não tenha dado ensejo à instauração de processo administrativo, mas que possua direito suscetível de ser afetado pelo seu julgamento. Perfeito. Salvo engano, aí artigo 21 da 9784, são os legitimados, está por ali, legitimados. E dentre os legitimados são aqueles interessados diretos e indiretos. Se a decisão, ela de uma certa maneira, ela vai influenciar nos interesses de alguém indiretamente, ele se mostra como interessado a participar do processo administrativo e eventualmente apresentar recurso. Por exemplo, uma decisão que concede pensão alimentícia para alguém, considerando como instituidor da pensão, já concede pensão para outro. Ele faleceu, deixou uma pensão para o outro. Aí o 1 já recebe, aí o 2 entra com pedido de pensão. O que for decidido aqui reflete nesse aqui. Então esse aqui tem interesse indireto. Porque se esse aqui obtiver a pensão desse aqui vai quebrar na metade. Tá? Então é aquela pessoa que é atingida indiretamente pela decisão que será adotada pela administração. Alguém questiona a promoção de um determinado... questiona o fato de ter sido nomeado para um determinado cargo, não ter sido nomeado para um determinado cargo. Ou não ter, melhor, não ter sido promovido na carreira, porque promoveram fulano de tal. Aí ele fala assim, ó, não era fulano de tal, sou eu que tenho que ser promovido. Aí eu questiono isso. Fulano de tal vai ficar prejudicado, porque se eu tiver razão, ele perde a sua promoção. Então ele tem interesse indireto. Então todos aqueles que possam ser afetados, direta ou indiretamente, por uma decisão da administração pública, têm legitimidade tanto para participar do processo administrativo, quanto para apresentar recurso. Isso está na Lei 9784. Então, 82 se apresenta como correto. 83. Não se admite em processo administrativo a motivação por referência, assim entendida que faz alusão a fundamentos de pareceres ou de decisões anteriores. Está errado, porque isso é possível, e isso está no artigo 50, parágrafo 1º. É a possibilidade de que uma autoridade que toma uma decisão, ela se utilize de perícias, pareceres, estudos técnicos e informações elaboradas por outros agentes para sustentar a sua decisão. Exemplo, um concessor de aposentadoria no INSS, para decidir sobre um processo de pedido de aposentadoria por invalidez. Normalmente, esse agente público entende de perícia médica? Não. Então ele vai precisar de um laudo de um perito médico para sustentar a concessão ou a denegação do benefício. Perfeito? Então ele vai justificar concedo ou não concedo com base na perícia tal. Isso é chamado motivação aliunde ou motivação por referência. Isso é possível e isso aqui está errado. Quando diz que não se admite em processo administrativo a motivação por referência, assim entendida que faz alusão aos fundamentos de pareceres ou de decisões anteriores. Está errado isso, porque é possível sim. Você deve ter anotado aí artigo 50, parágrafo primeiro único. É primeiro único, acho que é único, do artigo 50 da Lei 9784 de 99.
8.4. O processo administrativo, a exemplo do processo judicial, observa na prática de cada um de seus atos o princípio da inércia, de modo que seu desenvolvimento depende de constante provocação pelos interessados. Pelo contrário, né? O processo administrativo é orientado pelo princípio da oficialidade, a condução de ofício dos atos no âmbito do processo administrativo. O interessado pode até participar, mas o impulso é oficial e a deflagração do processo pode se dar de ofício também pela administração. A inércia é lá no processo judicial e não no processo administrativo. A inércia, ela envolve a atuação do juiz, que tem que ser imparcial. Então ele não vai ficar instaurando o processo para ele mesmo decidir. Ele espera que a sociedade o provoque, os órgãos que têm tal atribuição o provoquem, para que ele possa, diante de uma imparcialidade, analisar os argumentos de ambas as partes e tomar uma decisão. Então o juiz é inerte. Se ninguém for lá provocá-lo, ele não vai sair nas ruas instaurando o processo para julgar alguma coisa. Ah, deixa eu ver aqui, você fez alguma coisa de julgar. Não é assim. Alguém tem que levar aí o litígio. Então, o processo administrativo não vai por essa linha. O processo administrativo é função administrativa do Estado, é o princípio da oficialidade. Então ele vai atuar espontaneamente por natureza. Ele tem que buscar os fins que se espera que ele venha a atingir. Então ele tem que atuar de ofício. Isso reflete nos processos administrativos. O processo administrativo ele pode ser instaurado de ofício ou mediante requerimento, e uma vez instaurado de uma das duas formas, a impulsão até o seu fim é uma medida de incumbência da própria administração. Então está totalmente furado aqui o nosso 84. Beleza? Então 82, 83 e 84, dentro desse contexto aí que nós estamos visualizando. Vamos em frente. Só umazinha aqui, né? João, agente administrativo de uma empresa estatal prestadora de serviço público, no exercício de suas funções, causou prejuízo a terceiro, não usuário do serviço. Nessa situação hipotética, essa questão aqui ela é uma atualização jurisprudencial. Que tivemos ao menos uma decisão lá no STF querendo eximir da responsabilidade objetiva das concessionárias permissionárias de serviço público e das pessoas que integram a administração indireta, também prestadora de serviço público, da responsabilidade objetiva frente aos não usuários. O que ficou um pouquinho estranho, mas logo depois voltou ao normal. Independentemente se é usuário ou não usuário do serviço público, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, onde quer que estejam, respondem objetivamente pelos danos provenientes da conduta de seus agentes. Tudo bem? Voltando para cá. O indivíduo prejudicado deve provar a culpa de João para exigir da empresa estatal a reparação dos danos que lhe foram causados? Não. Não, ele deve provar a culpa porque a responsabilidade é objetiva. Dispensa a demonstração de dolo ou culpa, como a gente tem falado aí. Então aqui 85 está equivocado. Isso aí chegou a ser verdade por um determinado período na jurisprudência, mas já ultrapassada. Vamos lá. 86. Julgue o próximo item. A responsabilidade civil do Estado. Mesmo a conduta lícita de agente estatal, que no exercício de suas funções causar dano a terceiros, ensejará a responsabilidade civil do Estado. Frente à vítima, sim. Não vai repercutir no agente público, de forma regressiva, obviamente. Mas uma conduta lícita, por exemplo, quando o agente público ele interdita uma via para realizar uma obra e vai ficar aquela via interditada por um mês, e um estacionamento que, né, é uma fonte de renda de uma pessoa, de uma empresa, não tem mais a rotatividade que acaba gerando um prejuízo. E aí esse prejuízo vai ter que ser indenizado pelo Estado, independentemente de o agente ter agido de forma lícita ou ilícita. Nesse caso, ele agiu de forma lícita. Beleza? Então, aqui está correto. Às vezes o agente pode estar em legítima defesa, então a conduta dele é lícita, mas eventualmente, causou do dano, o Estado vai ter que indenizar. Então, 86, correto. Seguindo.
No tocante aos poderes administrativos, julgue os seguintes itens. 8.7. O fenômeno da deslegalização, também chamado de delegificação, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior. Na pirâmide normativa, realmente, o regulamento tem uma posição de inferioridade em relação às leis, não pode alterar, não pode modificar as leis. Mas, enfim, é verdade, em especial nos segmentos de regulação nas agências reguladoras, esse fenômeno ele se mostra presente, onde o legislador ele joga todo o aspecto técnico para que a autoridade administrativa responsável pelo segmento de regulação cuide da disciplina normativa quase que na sua totalidade. Mas esses atos desenvolvidos a partir da atuação das agências reguladoras no aspecto normativo, eles não têm, apesar de muita discussão que existiu, eles não têm força de lei. Eles dependem dessa lei que o legislador meio que deslegalizou ou deslegificou, passando a atribuição para a autoridade administrativa quase que uma carta branca. Mas depende da lei. E eventual lei incompatível com o ato regulamentar não será revogada, deve ser respeitado por este. Então tem que se analisar o caso concreto para ver a lei geral, norma específica, enfim. Mas não tem força de lei, é ato administrativo do poder regulamentar com um determinado incremento, porque praticamente é ela que faz tudo. A lei apenas atribui a tarefa, ela não estabelece praticamente nada em relação à disciplina normativa. A lei, no caso. Então aqui tá certo, tá? Questãozinha boa. Tá certo. 8.8. O poder de polícia dispõe de certa discricionariedade. Haja vista o poder público ter liberdade para escolher, por exemplo, quais atividades devem ser fiscalizadas para que se proteja o interesse público. É verdade, né? O poder de polícia ele tem como característica a sua discricionariedade. Além da autoexecutoriedade, da imperatividade, a discricionariedade ela é clara no poder de polícia. Por quê? Porque o Estado ele escolhe o que vai disciplinar, que vai regulamentar, primeiro a partir da lei, depois a partir da sua disciplina regulamentar. A punição, às vezes, ela tem uma via de opção também. O consentimento, permissões e autorizações são discricionários. E a fiscalização, por excelência, é discricionária. A administração que vai definir as melhores políticas de fiscalização a serem desenvolvidas pela administração pública, a depender do foco principal, do momento, disponibilidade pessoal e material e etc. Tá? E como fazer essa fiscalização? Né? Imagina a fiscalização da lei seca. Qual o local, qual o horário, qual o dia? São questões submetidas a uma certa discricionariedade à luz, né, dos parâmetros que orientam a satisfação do interesse público. Enfim, não é absoluta essa discricionariedade, porque, por exemplo, certas sanções elas são vinculadas, sanções de polícia. O cara avança o sinal vermelho, é auto de infração de trânsito com aplicação por multa futura, valor X, tantos pontos na carteira. Então isso é meio que vinculado. E a licença também, que é o consentimento de polícia para o desenvolvimento de certa atividade, que preenchidos os requisitos pelo requerente, se vê obrigada a administração pública em fornecer, então, o direito subjetivo do requerente, a licença, e acaba caracterizando um ato vinculado da administração. São exceções a essa ideia de discricionariedade no poder de polícia da administração. Mas não leva ao erro da nossa questão, porque a questão não entra nas exceções. Ela fala o poder de polícia dispõe de certa discricionariedade, haja vista o poder público ter liberdade para escolher, por exemplo, quais atividades devem ser fiscalizadas para que se proteja o interesse público. Aliás, ele foi até bem correto, né? Certa discricionariedade e não discricionariedade absoluta. Então, perfeito, né? 84, bem tranquilo. Desculpa, 88, já estou vendo coisas.